Na nossa revisão do mês de outubro da carteira recomendada de fundos imobiliários, nós vamos fazer algumas alterações importantes. Então venha comigo porque a estratégia mudou um pouquinho e você vai entender já já o que nós vamos fazer. Bom, pessoal, agora em setembro nós tivemos a reunião do Copom, que reduziu em mais meio ponto percentual a taxa Selic, que agora está em 12,75% ao ano. Bom, se você já está familiarizado com essa dinâmica de correlação negativa entre taxa Selic e fundos imobiliários, deve estar se perguntando: ué, Carol, mas o IFIX não está andando. Realmente, inclusive no mês de setembro, o IFIX fechou com uma leve alta de 0,06%, praticamente estável. E a gente teve ali, ao longo dessas duas últimas reuniões do Copom, uma redução de 1 ponto percentual na taxa Selic. Então, por quê? O que está acontecendo? Bom, eu já te convido para assistir um vídeo em que eu comento detalhadamente essa correlação e por que é que você deve olhar para os juros longos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora também. Então eu vou deixar um card, assista esse vídeo para você entender em detalhes o que está acontecendo. A gente olhando aqui para os juros longos, eu estou colocando aqui o cupom da NTN-B, que é o IPCA mais de vencimento mais longo, a gente tem que ele saiu de 5,1% para 5,9% ali nos últimos 80, 90 dias. Essa é uma alteração importante, significativa para a precificação dos fundos imobiliários e acaba trazendo um cenário de aversão ao risco, que é mais ou menos o que a gente tem visto que está acontecendo com os fundos imobiliários. A gente tem visto que os investidores estão aguardando, estão receosos se realmente essa redução na taxa Selic vai vir na velocidade que se esperava. E por quê? Bom, olhando para o IPCA, a gente tem um acumulado de 12 meses de 4,61%. Esse valor ele já está muito próximo ali da tolerância superior do centro da meta, que é 4,75% ao ano. Então a gente também está vendo essa expectativa e esse olhar um pouco mais cético de como a inflação vai se comportar para que assim o Banco Central possa reduzir a taxa Selic de modo mais expressivo. Bom, então vamos lá. Como que a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários se comportou ao longo desse último mês? Bom, como eu falei, o IFIX fechou ali praticamente estável, né, com uma alta de 0,06% em setembro. A nossa carteira recomendada apresentou uma alta também de 0,51%. Então ela acompanhou o IFIX, entregando um retorno também superior ao principal índice de fundos imobiliários que nós temos no mercado. E quais foram os principais destaques? Bom, os principais destaques ficaram novamente com o HGRU 11, o fundo de renda urbana do Credit Suisse, e também com o MOL 11, o fundo de shopping centers gerido pela Genial. Esses foram os dois melhores desempenhos do mês, enquanto que os dois piores desempenhos do mês, né, os detratores do desempenho da carteira, acabou ficando com o segmento de galpões logísticos, junto com o BTLG e o BRCO, que são nossos representantes aqui na carteira. Bom, eu separei aqui 3 notícias importantes dos fundos que compõem nossa carteira para eu comentar aqui com vocês e para emitir também a minha opinião sobre elas. A primeira delas é do ALZR11, do Alianza. Se vocês se lembram, recentemente o ALZR fez uma nova emissão de cotas e agora ele está com um caixa, está indo ao mercado, está prospectando novos imóveis. Nessa última semana, o fundo celebrou um contrato de compra de um imóvel educacional, então um varejo urbano no segmento educacional, aqui na cidade de São Paulo. Nós consideramos que essa transação é positiva para o fundo. Ele celebrou essa aquisição com um cap rate, que seria uma taxa de retorno de cerca de 8,8% ao ano. Essa taxa de retorno, quanto maior, melhor para o comprador. Então significa que sim, o fundo fez uma transação que está em linha com o que ele já vem entregando atualmente para os seus cotistas e também com um potencial de retorno muito positivo. Por que eu digo isso? A aquisição desse imóvel foi celebrada em conjunto com um contrato de locação atípico. O que é isso? Esse contrato ele tem um prazo de duração de 10 anos e ele é necessariamente corrigido pelo IPCA do período anualmente. Então, toda essa renda que o fundo está gerando hoje será corrigida ano a ano pelo IPCA, fornecendo então uma proteção patrimonial para o cotista. Bom, e também tem uma outra cláusula aí nesse contrato atípico que também não permite
que o inquilino, ou mesmo o fundo, venha a pedir uma revisional desse contrato, ou seja, caso os valores de aluguel praticados na região estejam muito fora dos valores de mercado, tanto para cima quanto para baixo, não é permitido uma revisional nesse contrato. Bom, em relação aos dividendos, num primeiro momento, esse investimento vai substituir os ativos em liquidez, porque o fundo tem esse dinheiro está alocado num caixa e esse caixa promove uma remuneração desse montante para o fundo. Como a Selic está em patamares elevados, essa remuneração é boa, né? Se a gente considerar aí um CDI líquido de imposto de renda em torno de 11% ao ano, é possível sim conseguir essa remuneração com recursos aplicados em ativos de liquidez. Com essa aquisição, agora o fundo está fazendo uma substituição dessas fontes de renda. Então, ao invés do recurso vir do caixa, agora ele vem dos aluguéis provenientes daquele empreendimento. Então você pode estar se perguntando que foi uma má aquisição, que ela não foi tão boa assim para o fundo. Pelo contrário. Por quê? Porque a Selic está sim em um movimento de queda. Nós esperamos que esse rendimento que ele consegue hoje em ativos líquidos, ele não consiga nos próximos 2, 3 anos e muito menos nos próximos 10 anos, que é o prazo de duração desse contrato. E ainda assim, o contrato foi celebrado com essa correção anual pelo IPCA, o que traz uma proteção inflacionária da renda gerada pelo imóvel. Então, ponto positivo para o LZR, boa aquisição. A segunda notícia que eu trago aqui é sobre a emissão de cotas do RBRY, fundo de papel que está na nossa carteira recomendada há bastante tempo. O fundo anunciou a sua 6ª emissão de cotas e aqui eu não vou falar muito dela não, porque eu vou fazer um relatório analisando especificamente esta emissão de cotas. Então, você já aproveita. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as nossas recomendações por aqui. E a terceira notícia que eu separei foi do CPTS11, fundo da Capitânia. Ele entrou na nossa carteira mais recentemente e ele realizou o chamado desdobramento de cotas. Isso fez com que muitos investidores ficassem preocupados sobre o que estava acontecendo com o fundo. Na verdade, o que acontece é que uma cota que ele tinha que, teoricamente, valia R$100, agora o investidor que detinha essa cota passou a ter 10 cotas valendo R$10. Perceba que o valor financeiro é o mesmo, só muda o valor por cota. Então nada mudou no patrimônio do fundo. O que pode acontecer é que algumas corretoras demoram um pouquinho para visualizar e para corrigir esse novo valor e aí você pode ter visto lá um rendimento negativo de menos 90% na sua carteira e isso assustou certas pessoas. Mas nada aconteceu, o fundo faz isso justamente para aumentar a liquidez, para tentar aumentar também a base de cotistas do fundo, inclusive porque facilita e diminui a barreira de entrada. Agora, com cerca de R$9, você já consegue comprar uma cota de CPTS. Bom, mas eu falei que a gente ia mudar a nossa estratégia. Não vamos mudar tanto assim, até porque o cenário não mudou tanto. Nós vamos, inclusive, manter as nossas proporções entre papel, tijolo e fundos de fundos. O que nós vamos fazer aqui é mudar dentro do segmento de fundos de tijolo a composição da carteira. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos reduzir a nossa exposição ao HGRU. Lembra que eu falei que o HGRU tem sido uma das melhores posições que a gente tem carregado aqui na nossa carteira recomendada. Ele já subiu mais de 20% desde a nossa recomendação. E o HGRU, ele está com uma emissão de cotas já aprovada e pode acontecer a qualquer momento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a nossa exposição de 10% para 5%. Por que eu vou fazer isso? Justamente para que eu consiga participar dessa emissão, então eu vou estar posicionada, vou receber direitos de preferência, mas como o fundo já valorizou bastante, nós esperamos, então vamos tentar comprar mais cotas a um preço um pouco melhor quando a emissão vier. Então nós vamos diminuir a exposição ao HGRU de 10% para 5%. E o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a participação da carteira em fundos de shoppings. Hoje nós temos apenas um fundo de shopping na carteira, representando 10% do total dela, que é o fundo MOL 11, que ele é gerido pela Genial. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o XPML 11. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou também aumentar a participação dos fundos de shopping na carteira de 10% para 15%. E para isso, eu vou deixar cada um deles, tanto o MOL 11 quanto o XPML, com metade dessas participações. Então, o MOL 11 vai passar a compor a carteira com 7,5%,
ele saiu de 10% e agora vai para 7,5%. E o XPML vai entrar na carteira também com exposição de 7,5%. Então nós estamos recomendando a compra do XPML na proporção de 7,5% na carteira recomendada. Bom, com essa alteração, nós esperamos ter um bom resultado ali nos fundos de shopping, que já estão apresentando resultados muito consistentes, muito acima do esperado. A gente tem visto reavaliações patrimoniais importantes, temos visto resultado operacionais e eficiência operacional também muito boa nesses shoppings. Com 15% na carteira, nós iremos então poder aproveitar também o final de ano em que o volume de vendas acaba sendo maior, o que aumenta aquele aluguel complementar pago pelo lojista, também aumenta o fluxo de pessoas, o fluxo de carros, enfim, nós estamos esperando um aumento expressivo da receita para fundos de shoppings agora nesse último trimestre do ano, marcado aí pelas comemorações. Bom, eu estou mostrando aqui o desempenho acumulado da carteira. Então, desde o início, a carteira apresenta um desempenho positivo de 12,2% contra 7,8% do IFIX. Então, nós estamos conseguindo um retorno superior ao nosso principal benchmark, quanto à nossa principal referência do mercado. Inclusive, atendendo a pedidos de vocês, eu adicionei aqui o retorno apenas em 2023, o retorno acumulado do ano e não desde o início da carteira. Então, quando a gente olha aqui para o retorno acumulado anualmente aqui da carteira, nós temos que a carteira entregou 16%, um pouco mais de 16%, frente a 12% do IFIX. Então, nós também estamos conseguindo um desempenho superior ao índice no acumulado de 2023. Você quer ter acesso a esse material? Você quer ler o nosso relatório e entender melhor nossa tese de investimentos? Cadastre-se na EQI Research. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. O acesso é completo e gratuito. Até a próxima!